paz, muita luz para todos nós que aqui estamos, assim, nessa roda linda, maravilhosa, né? Tão bom ver pessoas amigas, amadas, todas juntas, todas irmanadas no seu propósito, né? De crescimento, de conexão com o divino. Muito bom. Então, assim, é uma roda de conversa para todo mundo falar, né? Para todo mundo interagir, tá? A gente vai estar só mediando, mas a gente conta com que todos possam estar juntos e falando e contribuindo com esse assunto. Qual é o assunto de hoje? É bem interessante, né? Qual é o tema de hoje, gente? Quem lembra? Quem responder vai ganhar um brinde no final, hein? Sem olhar o celular. Aí não vale, né? Pode falar. Do espírito no mundo corporal? Ó, tá rolando. É influência. Qual é a influência dos nossos dados? Influência dos espíritos. Peguei ideia só. Influência dos espíritos no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente vai ver o quanto os espíritos influenciam a nossa vida. Influenciam? O que vocês acham? Ou não? Total. Muito, né? Então a gente começa com uma pergunta. Eles estão aqui, né? Estão aqui, com certeza. A gente vai começar então, olha só, para todo mundo com o livro, a gente vai acompanhar a pergunta e a resposta, para que todo mundo interaja, para que todo mundo saiba exatamente do que a gente está falando. A criança. Você vai ouvir, você vai participar, com certeza. Já está dormindo, sua criança? Tá pensando aí numa vacina hoje. Nossa, duas. Vai quietinho, quietinho. Né? Então, olha só, vamos para a pergunta 459. Achei aí, vai estar marcado aí. Aí a pergunta fala assim, ó. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa é a pergunta que Kardec fez. E olha a resposta. Olha a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, respondendo à pergunta que a gente fez no início, os espíritos influem na nossa vida? A gente não vai sair daqui hoje sem dúvida nenhuma, tá? De que a gente está acompanhado de espíritos o tempo todo. Quem tem medo de espírito? Eu. Essa foi proposital. Essa pergunta aqui já me deixou muito de cabeça Já te quente. deixou em cabeça. Não, de cabeça quente, porque eu não aceitava muito isso. Porque parecia que estava influenciando o nosso livre-arbítrio, né? Até eu entender que ele influencia, mas não tira o livre-arbítrio. A decisão é sempre nossa. Sempre. A última palavra vai ser nossa. Influencia porque a gente está vulnerável também, né? Sugestivo. Influencia para o bem E pro mal. influencia para o mal. A gente tem que estar ciente. Com a sintonia que a gente tiver, né? Lembrando sempre que a influência não é só de espíritos maus, inferiores. A influência é de espíritos. Agora, quem é que eu vou escolher, né? O que eu vou dar sustento para que venha me... Aí tem o livre-arbítrio. Alguém igual a mim, né? Você vai atrair o que você é, né? Exatamente. Aí a gente não precisa ter medo de espíritos. Precisa ter medo de espíritos? Muito precisa. Assusta. 2005. Olha, gente, hoje vai ser daqui tirando esse medo. Todo mundo tem que ser daqui Mas na sem realidade, medo. Ainda mais que agora, são demoníacos, né? Aquele velho ditado, né? São dois lobos dentro da gente. A gente vai alimentar quem a gente atrair. Exatamente. O espírito bom é o ruim. Se a gente alimentar o ruim, ele vai ser É atraído com ele por que a gente ele. vai ficar, é com ele que a gente vai caminhar, não é isso? Só o fato de a Mas gente estar câmara aqui auxiliar. reunido nessa igreja, estar sempre aqui, fazendo uma oração em casa, buscando a todo momento, a gente vai alimentar o lobo do bem. Mas tem que ser brincadeira, né? Brincadeira são os piores, estão aqui. Aí olha só,
se é por nossa conta, somos nós que os atraímos, se somos nós que os atraímos, nós vamos buscar o quê? Atrair os bons, ok? Todo mundo quer atrair o bem, ninguém quer atrair o mal, certo? Mas aí, o que a gente tem que fazer então? Ser bom. Ser bom, pronto, simples assim. Não é muito simples, não, mas Sabe aquela história? Ser bom, se você é bom, se você faz o bem, se você se esforça pelo menos para fazer o bem, porque bom, perfeito a gente ainda não é, mas se você já está no esforço, já está na busca de fazer o bem, gente, você vai atrair o bem, você vai se conectar com aquela coisa maior, sagrada, divina, de amor, e é isso que você vai ter perto de você. Então não precisa ter medo de espírito, certo? Tem uma questão, Fê. Ainda não? e vai se proteger. Calma. Tem uma questão, tem até um ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não tem esse ditado? Sim. Porque de verdade, às vezes você está até bem intencionada, você está orando, mas você é atacado da megalomaníaca. Principalmente porque você está orando, porque você está no bem, porque você está no esforço da melhora. Aí não fique E aí, aflito. o que a gente tem que fazer? Calma, nada de ter pesadelo. Qual é a solução? Qual é a solução? Eu vou perceber, mas como que eu vou agir? Eu tenho que manter a calma, mais ainda entrar em sintonia, né, e Persistir, né? persistir, porque vai acontecer, gente. A gente não pode achar que porque estamos orando dentro da casa espírita, eles não vão nos atormentar. Vão sim, porque nós estamos começando o nosso trajeto, né? Então, Mas mas fazer o bem, né? olha só. Persista no bem. Acho que a palavra-chave é essa, persistência. Porque a gente ainda está numa condição muito imperfeita, muito incompleta, vamos dizer assim. A gente ainda está nessa caminhada, ainda no início dessa caminhada. Não digo no início, mas já um pouquinho à frente. Mas a gente ainda é tentado, com certeza. A gente ainda escorrega, a gente não faz bobagem, quanta bobagem a gente ainda faz. Então, nesse momento, a gente atrai aqueles que a gente não quer. Mas aí a gente se esforça, a gente persiste. E é nessa persistência e nesse esforço que a gente consegue atrair os bons, ficar mais protegido, mais amparado, mais sustentado. Então, assim, vai acontecer? Vai. Mas o medo vai melhorar isso, vai resolver isso. Se a gente ficar com medo, apavorado, o que isso vai acrescentar pra gente? Aí que a gente atrai, porque o Grita medo, pela mãe. o medo é um problema sério. Segurança, né? O medo te paralisa, te amedronta. Então, assim, precisamos o tempo todo estar no esforço e na persistência da oração, da vigilância. Muito importante a nossa vigilância para que a gente atraia bem. Bom, vamos mais para frente um pouquinho para a gente entender mais um pouquinho sobre isso. Olha só, agora a gente vai pular e vamos lá para a pergunta 464. Achei aí a pergunta 464. Acharam? Como distinguirmos Continua. se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Olha só, como é que a gente vai distinguir isso? Vem um pensamento para você fazer alguma coisa, né, Rodrigo? E aí você pensa assim, nossa, será que esse aqui é um espírito bom ou um espírito mau que está me sugerindo esse pensamento? Será que eu faço isso ou não faço? Olha a pergunta. Quantas vezes a gente se encontra nessa encruzilhada, né? Não, gente? Quantas vezes a gente fica assim na dúvida? Qual caminho? Esse ou esse? Né? Quantas vezes a gente fica na... Olha a resposta. Resposta dos espíritos. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Compete-vos usar o livre-arbítrio. Tá? Você vai saber. A nossa consciência já sabe. Nós já sabemos quando a gente
vai por um caminho bom ou vai por um caminho mau. A gente sabe, não sabe não, gente? Quem não sabe? Só como fala aqui, ó, estudar o caso, a gente percebe que muitas das vezes a gente acaba falando coisas assim rápidas, abruptas, né? Toma decisões equivocadas sem pensar. A maioria das vezes são essas. Como você vê na nossa Então, se você para, estuda, não age abruptamente, não age sem pensar, aí você para, peraí, estuda o caso, estuda direitinho, você vai encontrar a resposta, não vai? Porque os espíritos bons, eles vão sempre te apontar o caminho do bem. Isso aí é São fato, coisas né, sérias gente? também, né? É sempre uma comunicação. Só você distinguir se a comunicação é séria, Se ela se ou é uma coisa frívola, boba, se é uma coisa que não acresce supérflua. Vai te acrescentar Você nada. vai ver quem é. Então, assim, se a gente estudar direitinho aquele assunto, a gente vai saber escolher. Eu acho que tem que ter vibração, né? Quem fala muito lá de músicas, tem que ter vibração positiva. Isso, com certeza, Marco. Então, assim, se você... Música de reggae, essas coisas, né? Vibração positiva. Muita coisa a gente já tá sabendo distinguir. Algumas, às vezes, a gente ainda se perde, né? Porque a gente ainda não tem resposta para tende tudo as ainda, coisas né? muito... A gente tende a gostar das coisas do mundo, das coisas mundanas, e às vezes coisas assim mais pesadas, mais inferiores, a gente tende, porque faz parte ainda da nossa condição. A gente é um ser humano, a gente ainda gosta, sim, de coisas que de repente são supérfluas, não vão te acrescentar muita coisa, mas a gente ainda gosta disso. Só que a gente tem que estar vigilante, não é isso? Acho que o grande lance de tudo isso é lembrar sempre aquelas palavras de Jesus: orai e vigiai. Preste atenção, preste atenção. O que você está escolhendo? Então, estudar o caso. Eu achei o máximo isso aqui, de estudar o caso. E a gente quase sempre, a gente passa batido, né? Não se atém muito a essa coisa de estudar o caso. Então, vamos estudar o caso que a gente vai saber discernir. Vai? Eu lembrei agora de uma tirinha do Instagram. Orar e meditar, porque socar a cara do outro da cadeia. Uma coisa assim. Como é que é? Socar a cara do outro da cadeia. Da cadeia. Então vamos meditar, quer dizer, é o estudar o caso. Se eu me exceder, vai dar problema. Então vou, calma, respira. Respira. Gente, é um exercício. É um exercício Muito. de todo momento da gente. A gente vai escorregar sempre na maionese. Volta e meia a gente vai escorregar. Não tem jeito, Joane. Volta e meia a gente... Controlar esse nervosismo, na hora da tempestade, você tá com a cabeça cheia, você olha assim, o que eu vou fazer? É muito difícil você parar ali e respirar. É questão do temperamento também. Eu tô aprendendo, porque eu sempre É um sou muito aprendizado. nervosa, muito. Então, assim, eu sempre resolvi as coisas assim, no impulso, sabe? E assim, eu já soquei a cara de muita gente. Fala a verdade. Com esse tamanho Imagina todo. se ela fosse alta. Exatamente, com esse tamanho todo, eu já soquei muita cara de muita gente. Mas assim, é muito ruim, porque depois... É ariana você? Depois você fica... Vai ter que tomar um soco para equilibrar. Para equilibrar. Não, é que quando você faz isso, é sério, isso é muito sério. Depois que você faz isso, aí Gente, um de cada vez, senão a gente confunde a gravação. Aí, poxa, A gente botar um por de quê, cada né? Por vez. que eu fiz isso? Então, assim, você controlar. Hoje eu consigo controlar. Calma. Hoje, isso que eu te perguntei, e hoje? Não, hoje eu sou... É um crescimento. Hoje, assim, Olha hoje só. eu paro, observo, eu penso, às vezes eu só escuto, não respondo, às vezes eu só olho, fecho os olhos e falo, não vale a minha pena. Melhor você ter paz, né, sossego, então, oro, Mas peço a Deus. esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente está aqui. Exatamente. Isso não vai ser assim de um dia para o Não. outro. Não vai. É um crescimento. Não vai. Não é? Isso é uma É uma construção, exatamente. Isso é uma construção, é um dia a dia, momento a momento. Lá na frente, com certeza a gente vai estar melhor. A gente vai olhar para trás e vai pensar, nossa, quanto eu já caminhei. Quando escorregar, não desistir. A Fatinha falou, quando você escorregar, cometer um erro, você não desistir e voltar. Começa de novo. Começa de recomeça, todos os dias é tempo de recomeçar. Quando eu acordo de manhã, tem uma imagem de Jesus,
Eu acordo de manhã, eu vou lá na imagem, eu coloco a mão, eu falo assim, bom dia, vamos recomeçar. Me dá tua mão e vamos recomeçar, porque a gente recomeça todo dia, gente. Não tem jeito. Aí a gente lembra do que a gente fez, né? Quantas escorregadas a gente já não deu. E aí a gente levanta e começa de novo. Vai ter um momento na vida da gente, na nossa caminhada, em que a gente vai estar tão melhor. Agora a gente já está melhor. Hoje a gente já está melhor do que lá atrás. E lá na frente a gente vai estar melhor ainda. Não podemos desanimar. Vamos para a pergunta 466. Olha que interessante. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Vocês acham? Livre-arbítrio, livre-arbítrio. É ele que inspirou. Será São que é belos Deus? instrumentos também, né? Será que é Deus que coloca o mal na nossa vida? Somos nós mesmos. A gente tem que ter muito cuidado, né, Patrícia? Porque se a gente reconhece Deus como soberanamente bom, soberanamente justo, Deus, esse amor incondicional, esse amor supremo, ele não pode colocar mal algum na nossa vida. Né? A gente precisa ter muito cuidado, muita atenção nessa visualização de Deus, nessa energia suprema que nos envolve, que é puro amor, que só quer o nosso bem, né? Então, quando se fala em mal, por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Não é assim. Deus não permite. Nós é que precisamos estar muito atentos e vigilantes em relação a isso. Deus não tem nada com isso. É um pouco de sorte também? Oi? É um pouco de sorte também? Sorte, entre aspas, né? Sorte a gente faz, né, também, né? Quando a gente fica atento às nossas atitudes, às nossas escolhas, né? E aí tem um texto, uma resposta dessa pergunta, que é grande, mas eu separei um pedacinho mais embaixo, que eu vou ler para vocês, que fala assim, ó. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Então, se você tem uma tendência para o mal, para ser um assassino, você vai ter em torno de ti uma nuvem de espíritos que vão te levar para isso, que vão te levar a cometer isso. Olha só. Mas aí vem o mais, olha só. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, e que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Olha que legal. Então, assim, se a gente tem uma tendência para o mal, né? Seja lá qual for o mal, a gente ainda tem isso dentro da gente, e nós temos muito isso. A gente já está no esforço de ser melhor, mas a gente ainda tem muito essa tendência. Então, temos uma nuvem de espíritos que nos cercam. Lembra da primeira pergunta? Influenciam os espíritos, os nossos pensamentos, os nossos atos? Então, dependendo da nossa tendência, daquilo que a gente tem, para onde a gente tende, a gente vai ter uma nuvem de espíritos nos empurrando para lá. Mas sempre vai ter uma nuvem de espíritos também do bem, olha só, porque a gente não está desamparado. Algum de nós nesse planeta, algum de nós está desamparado? Se a gente está mergulhado no amor de Deus, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Foi Ele que nos criou toda essa natureza, então a gente está protegido por esse amor. Então, ao mesmo tempo que tem uma nuvem do mal, tem uma nuvem do bem, e isso se equilibra. E aí vai ficar por nossa conta escolher. Diz aqui, ó, temos o bem e o mal que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos, por causa do nosso livre-arbítrio. Na verdade, a nossa vida espiritual,
ela é marcada por ciclos. Tem um momento em que esse ciclo do erro ou da maldade, ou seja lá a caminhada errônea que estejamos fazendo, tem um momento que esse ciclo fecha. Até aquela pessoa totalmente envolvida no mal vai cair, é como se fosse assim, caiu a ficha. A partir daquele momento, ele vai trilhar uma nova caminhada, porque a gente precisa ter maturidade. O nosso espírito precisa de maturidade. A Edione, quando ela falou assim, quando eu era assim, que eu socava os outros, de verdade, até mesmo ao encarnar, nós vamos amadurecendo. Ao chegar numa idade mais, fica mais crescidinho, começamos a visualizar a coisa de outra maneira, porque dentro desta vida a gente começa a amadurecer. A mesma coisa acontece com o espírito, nessa caminhada, nessa jornada que ele se envolve, tem um momento que aquilo não tem mais razão de ser. E aí, outro trabalho. Eles nunca desamparam a gente. Não, na verdade, o que e agora acontece, não. O que acontece, quando a gente está muito fluente para o mal, o espírito amigo, ele só se afasta um pouco, ele sabe que você não está escutando ele. A desde o momento que você começa a escutar, ele se aproxima cada vez mais. Assim. Bacana, né? Isso, Ele te abandona. Na verdade, ele nem se afasta, ele fica do teu lado, te aguardando. A faixa que eu falo assim, às vezes ele para até de dar os conceitos que está dando, aí ele fica ali na dele, esperando a sua. Quando você cansar de cometer o erro toda hora, todo instante, fechou o ciclo. Aí você fica, fecha o ciclo. Nossa, Rodrigo, perfeito. Ele está ali do lado. Não vai embora. A gente não fica desamparado nunca, né? Só que a gente cansa de sofrer. Vai ter uma hora que a gente vai cansar de sofrer. E quando a gente está no mal, vibrando no mal, fazendo mal, o mal só faz um mal tremendo pra gente. Vai ter uma hora que a gente vai ficar cansado de tanto sofrimento, de tanto mal. E aí o nosso querido, nosso anjo da guarda, nosso bem maior, chega junto da gente, nos levanta, né? Eu fico imaginando ele esperando a gente. O que ele fica fazendo? Jogando baralho? Esse cara vai voltar daqui a pouco. Aqui mesmo no livro dos Espíritos, tem uma parte que fala do anjo da guarda que é belíssima. Fica em qualquer lugar. Eles trabalham muito, a gente dá muito trabalho. Eu acho interessante uma parte aqui no início, que o mal tem um proveito, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Assim, eles ficam ali fazendo mal. E você, não, sim, mas existe uma parte boa disso. Você são um instrumento, eles são um instrumento para a gente evoluir, melhorar. Isso, para você reforçar. Perceber que o sofrimento está te causando muito mal e de repente acordar. Você reforçar a prática do bem, ou para você atentar para a prática do bem. Sim. Porque são meio um instrumento. Porque o sofrimento é muito ruim para todo mundo. Quem que gosta de sofrer, gente? Quem que gosta de estar rodeado do mal? Porque o mal só causa sofrimento. Na realidade, a briga é ruim Você só até para quem percebe ganha. isso quando amadurece. Oi? Na realidade, a briga é ruim até para quem ganha. Exatamente. A briga, Se bateu em alguém, mas em casa você não. É ruim para todos. Muito bom, muito bom. Ninguém ganha com mal. Ninguém. Assim, a beleza do Espiritismo está justamente nisso, de mostrar que você é o responsável pelos seus atos. Não é ninguém, não é colocar a culpa no outro. Eu fiz isso porque eu recebi uma influência de um espírito. Não. A culpa é do inimigo, Mas sempre a escolha sempre é nossa. A responsabilidade é nossa. E às vezes a gente pensa, por que os centros espíritas são cheios, né? Como outras casas? Porque É difícil. ali toca justamente na nossa ferida. Ninguém quer ouvir, eu sou responsável. Você está sempre Acontece comigo. Querendo ser absolvida pelo outro. Exatamente, é muito mais fácil. Perfeito, né, gente? Mas também não é para carregar a culpa.
Responsabilidade. É, só né? que uma hora a gente desperta e reconhecer exatamente. Estou lembrando de Dentro da gente. Só depende de nós. Estou lembrando de algum tempo atrás, em outra casa que eu estudei, trabalhei, frequentei muito tempo, tinha uma pessoa que falava assim, eu queria muito que aquela pessoa era uma pessoa amiga, muito querida, eu queria muito que ela fosse. A gente sempre quer trazer os queridos, os nossos amores para um lugar que a gente se sente bem, um lugar que a gente aprende tanto, né? Faz tão bem para a nossa vida, né? Eu queria muito levar ela. Ela chegou aí algumas vezes, estudava, e aí uma vez ela falou assim, não quero isso não, é muita responsabilidade, não quero isso não. Ela tinha que, a gente tem que abrir mão de várias coisas que a gente curte, que a gente gosta, a gente precisa abrir mão para poder realmente evoluir, para poder crescer, para poder ficar em paz, né? E aí ela fala, eu sempre me lembro dela, muito amor, muito carinho. Então, o próprio é Valdo. muita responsabilidade, porque mas é responsabilidade espontânea, nossa, com a gente mesmo. E depois, lá na frente, a gente vai perceber como foi bom. Como foi bom essa minha mudança. E Fernanda, o médium que psicografava contigo, Valdo Vieira, né? Lá no início. Ele desistiu por isso. Ele não queria modificar determinadas partes. Tinha uma grande mediunidade, mas ele não queria abdicar. Porque tem que abdicar de muita coisa. O né? momento dele vai chegar. Né? Pode até ser que nessa caminhada haja sofrimento para nós, né? Mas esse sofrimento é o que vai fazer também com que despertemos. Também. E essa transformação também nossa, esse progresso evolutivo, a gente pensa que não, mas isso aí também acaba acarretando as pessoas que vivem ao nosso lado, no nosso círculo. Por mais que algumas pessoas não venham, não gostem, não curtam, ela vai ver uma diferença em você notória se você tiver com esse espírito de responsabilidade, de equilíbrio, você em determinado tempo você Ser melhor o ambiente, né? Ser melhor o ambiente, isso aí. É o exemplo que arrasta, É. né? Muito mais que as palavras, né, Luciana? Vamos lá para a pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Olha a pergunta, gente. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode? Olha a resposta. Pode. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Legal, né? Então, olha, cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Né? Isso que a gente está repetindo aqui, cuidado com as nossas escolhas e com os nossos pensamentos também, porque a gente atrai. E às vezes você está bem o tempo todo numa vulnerabilidade, em pouquíssimo tempo você pode cometer um ato. É que vai, né? Daí você levanta e recomeça. Sai da sintonia. Porque escorregar, a gente escorrega mesmo. São os atos, né? Tem os piores ainda, tem mais piores do que esses. O importante é a gente levantar, Levanta, sacode a poeira e dá volta. levanta isso. Agora a pergunta 469. Tem quanto tempo, Bia, hein? Tem 10 minutos. Então vamos para a pergunta assim, que vai fechar o nosso estudo aqui hoje. Foi aquela que a gente falou no início. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha só, gente, a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos. De que jeito? Praticando bem. Voltamos lá no início, né? Praticando bem, né? Praticando bem. Vamos ler a resposta, que a resposta é muito, muito maravilhosa. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Forte, né?
Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente do que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O próprio Jesus foi tentado. O próprio Jesus foi tentado, né? Todos nós estamos sujeitos a essas tentações. Todos nós. Aí não tem como, né? Mas a gente tem recursos. A gente tem muita coisa para nos ajudar. Né? Muita prece, trabalho no bem, oração. E principalmente vencer o quê? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, que é a grande chaga, né? Enquanto a gente estiver olhando só para o nosso umbigo, só para a gente está preso numa teia de orgulho e de egoísmo. Enquanto a gente não for capaz de olhar para fora, de olhar para o nosso irmão, de olhar para aquele que necessita, enquanto a gente não conseguir fazer isso, fica muito difícil. A gente vai estar numa teia, numa prisão de egoísmo e de orgulho. E aí a gente tem que trabalhar. Trabalhar isso de muitas maneiras. A gente já sabe, já tem recursos, a gente já sabe como proceder. Né? E aí ele fala aqui, ó, guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos e que sopram a discórdia entre vós outros. E aí a gente está lembrando das guerras, né? Você imagina a quantidade, a multidão de espíritos que insuflam uma guerra, né? Discórdias entre povos, entre países. Como que isso vai parar? Como que isso pode ser amenizado, vamos dizer assim? O que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido? A gente pode ajudar? Em relação aos pensamentos. A gente deve. Um estimula o outro, né? O pensamento é tudo. Boas vibrações, Então, gente, olha que legal, a gente tem recursos para ajudar a controlar e até suspender uma guerra. Porque às vezes a gente pensa assim, não posso fazer nada, eu não tenho capacidade para isso. A gente sempre acha isso, né? A gente se acomoda e a gente acha que a gente não pode fazer nada, mas a gente pode. Do lado de lá também eles fazem, né? Um caos aqui, um caos lá de lá. A Eles começam a espiritualidade, se mobilizar, esperando as pessoas que estão a desencarnando. espiritualidade conta isso, o trabalho tremendo que eles fazem. Eles contam com a gente, o que a gente pode. O que a gente está fazendo? Aquele ser que promove a discórdia, né, que insufla as guerras, o que a gente pode fazer por ele? Xingar ele? Né? Chamar ele disso, daquilo. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer ao contrário disso? Isso só vai atiçar mais, né? Porque a gente tem o hábito disso, né? De xingar o outro que promove a guerra, de achar que é isso, que ele é um, sei lá, nomes e mais nomes que a gente faz, a gente fica com raiva dele, né? Torce por esse povo, por aquele país, torce pelo outro, a gente está sempre no meio da guerra. E a gente está sempre Isso é ali, verdade, isso é uma verdade absoluta. Você vê um noticiário que foi bombardeado. Tomara que bombardeie lá de lá. Isso. Só a gente pensar isso. Você já está atraindo Só a gente pensar nisso, cara, é surreal. Não, mas lá de lá tem que revidar mesmo. Pô, isso é surreal. Legal. Daqui a pouco não sabe nem o motivo que começou. A guerra começa por um motivo, né? Pelo orgulho que um acha que fez e o outro tem que. Aí daqui a pouco eles estão brigando, não sabem nem por quê. Não sabe nem mais por quê. E a gente atiçando, né? A gente fica torcendo por Emanando, né? Emanando. Então, olha só que sério, gente. Como que a gente. Só ele que está insuflando a guerra, será que a gente também não está? A gente está contribuindo para que aquela energia se inflame cada vez mais? As pessoas não têm noção do poder do
pensamento, da vibração. Eu sou um deles. O pensamento alimenta o umbral. A gente tem, a gente está tendo. Mau pensamento. É um dos motivos da humanidade estar assim, né? Acho que é mundo de cada baixa. dia, né? No caso desse, eu acho que a gente até deveria, já que a gente não consegue estar controlando isso, evitando de ver esse tipo de coisa. Isso é um caminho também, é um recurso. Evitar de ver. Eu não consigo ver muito tempo também. Eu não consigo ver muito tempo. Então, dá um negócio. Então, eu vejo um dia assim, pronto, acabou, não fico ali. Agora, a gente precisa orar. E quem mais precisa de oração, gente? Quem mais precisa de oração? É quem faz o mal, é quem sofre a guerra, é quem sofre a discórdia. Quem mais precisa de oração são eles, somos nós, vamos dizer assim, que nós também suflamos muita coisa ainda, né? A gente já tem um pouquinho de cuidado, né? Mas a gente também ainda vibra nessa frequência negativa. Porque não dá pra gente isolar, né? Não, quem é ruim, quem está atrapalhando ali na sociedade, vamos isolar. Não dá. Não dá. Não dá. Tá tudo misturado. Então, se não integrar, vai continuar atrapalhando. Não é só por caridade, é por inteligência também. Por inteligência também, não é? Olha só, olha que legal a gente ter esse raciocínio. Até por inteligência, pro nosso bem. Não, se a pessoa tem eu não sei quem falou isso, mas há muito tempo eu escutei. Se você não faz o bem por amor, faça por inteligência. Porque se fazer o bem, ele está beneficiando você. Bem ver para você, para sua Faça, família. o certo é por amor, né? Mas se você não fizer por amor, não chegou a esse nível, faça por inteligência. Deu para entender por que a gente tem que vibrar positivo, pedir oração, pedir paz por todo, principalmente pelos que sofram o mal, pelos que sofram a guerra. A gente tem que pedir por ele, porque ele faz o mal, não ora. Eu acredito que não ora. Eu quero uma guerra, vou matar aquele cara. Ele vai chegar em casa e orar. Nós somos privilegiados, porque a gente erra. Quando a gente erra, a gente sabe que nós erramos. Não é que a gente tem feito isso, mas oh meu Deus, Ave Maria, e começa, né? A gente se sente culpado. Será que o pessoal que promove essa guerra se sente culpado? Ou está incentivando lá? Né? Provavelmente não, né? Morre tanta gente, né? Tão triste é isso, né? Então a gente precisa orar muito, não só pelos que morrem, mas especialmente por aqueles que promovem as matanças. Esses são os que precisam de mais oração para que possam despertar. Porque o ser humano precisa despertar para o bem, despertar ele, precisa cara, despertar Deus. para o amor. E a gente pode ajudar com um pensamento bom, sem crítica, sem julgamento, sem jogar pedra. Não nos cabe isso. É aí que entra o egoísmo. A gente acha que não é egoísta só o fato de namorar pela pessoa, não, porque a pessoa é muito má. A gente acha que não é egoísta. Aí que tem que orar mesmo. Né? A maioria das vezes o mal não vence o bem, vem por isso. Não vence. Não vence. O mal nunca vai vencer o Permeia, bem. mas Jamais. na hora ele fica permeando ali, mas na hora de decidir mesmo, Jesus está no campo. Só o amor vai prevalecer, só o amor vai vencer. Isso a gente já tem certeza. O mal pelo mal, eu escutei isso, o mal pelo mal não é permitido. O mal por. Tem sempre alguma coisa ali por trás, né? Um ensinamento, então, Sim. uma prova. Sim, um ensinamento, para que não se repita, né?